Você certamente já ouviu falar em Silent Hill, seja o jogo ou os 2 filmes que foram lançados, mas poucas pessoas sabem que isso foi baseado em uma história real, em uma cidade chamada Centralia, a verdadeira Silent Hill. A maioria das pessoas conhecem o jogo e o filme de Silent Hill, mas poucos imaginam que ela foi inspirada em uma cidade verdadeira chamada Centralia. Centralia é localizada nos Estados Unidos, no estado da Pensilvânia. Foi fundada em 24 de agosto de 1875 por Johnny Mustava. Ninguém sabe com certeza como começou o princípio do fim de Centralia, embora aparentemente tenha sido em maio de 1962. Em um aterro de lixo situado nas periferias do povoado. Como fazia todos os anos, a prefeitura havia contratado serviços de uma empresa de controle de incêndios para a limpeza do aterro. Quando o aterro já não podia funcionar em um local, eles mudavam de local o depósito do lixo. Em 27 de maio de 1962, um domingo, a prefeitura de Centralia, então uma próspera cidade da Pensilvânia, na costa leste dos Estados Unidos, não sabia o que fazer com as toneladas de lixo que se acumulavam no primeiro aterro sanitário da região. Inaugurado no começo do ano, a segunda-feira seguinte seria o Memorial Day, um feriado que homenageava os militares norte-americanos mortos em combate. E o aterro havia sido instalado bem ao lado do cemitério em que os heróis de guerra locais descansavam em paz. Diante da insatisfação da população com o fedor, o conselho político local decidiu pôr fogo na sujeira para limpar a área e passar uma boa impressão. O problema é que o aterro não ficava em um local propício a incêndios. O local foi escolhido para abrigá-lo justamente porque havia um enorme buraco no chão, deixado por uma antiga mina desativada. Antes de entrar em funcionamento, o aterro havia sido inspecionado para assegurar que todos os buracos da antiga Prospectus que havia no chão fossem selados com material incombustível para evitar incêndios. Com a insatisfação dos populares, a prefeitura decidiu atear fogo no lixão. Só não havia imaginado que não havia tampado todos os buracos que davam acesso à antiga mina de carvão. Como haviam feito outras vezes, os bombeiros amontoavam o lixo em um recanto do aterro e ateavam fogo, deixando arder durante um tempo e depois iam apagar as cinzas com suas mangueiras. Era habitual, porém desta vez o fogo não se extinguiu completamente, seguindo queimando no subsolo e alcançando, através de um buraco, uma mina vizinha abandonada de carvão. Além dos gases tóxicos, muitos outros perigos foram assustando os moradores de Centralia. O dono de um posto de gasolina fechou as portas em desespero após descobrir que o tanque subterrâneo estava com mais de 75 graus, prestes a explodir. Tentativas de extinguir o incêndio. No princípio, o fogo poderia ter sido extinguido facilmente, simplesmente escavando totalmente a zona afetada. Segundo o parecer de um engenheiro de Minas, ofereceu-se para fazê-lo por apenas $175. Mais tarde, outro mineiro do povoado também se ofereceu e por um preço ainda menor, apenas em troca de uma parte do carvão. No entanto, o incêndio havia se convertido em um assunto estatal, e um emaranhado de burocracia impedia de tomar decisões de forma rápida. À medida que o tempo passava, o fogo mais se estendia e a possibilidade de solução ficava mais cara e complicada. Em junho daquele ano, o Departamento de Meio Ambiente levou a cabo uma série de sondagens para comprovar o alcance e a temperatura do incêndio. Algumas pessoas, no entanto, pensavam que essas perfurações não fizeram mais que piorar a combustão ao proporcionar ao fogo uma via de ar natural. Muitos são os que criticavam a maneira.
um tanto desorganizada como foi levada a luta contra o fogo. Em muitos casos, as valas eram escavadas usando a própria fumaça que se desprendia do chão como guia, quando o correto seria realizar antes de algumas perfurações para determinar qual era o local mais adequado. Com frequência acontecia que, quando acabavam de escavar uma vala, o fogo já havia passado para o outro lado. A culpa do fracasso dessa estratégia é a lentidão com que levavam a sério os trabalhos. Empregavam um único turno em vez de 3, e além disso, guardavam todas as festas e feriados, um ritmo mais propício de um trabalho rotineiro do que de uma emergência. Toad Domboski, o homem que foi salvo do inferno. Foi em 14 de fevereiro de 1981, um sábado, quando a terra se abriu sob os pés de Toad Domboski. Era um buraco de mais de 1 metro de diâmetro e 46 de profundidade. Naquele dia, algo estava acontecendo. Um grupo de pessoas importantes estavam fazendo uma excursão pela cidade. Eles eram, na verdade, políticos do estado da Pensilvânia, que foram se reunir com funcionários da prefeitura de Centralia. Em uma cidade pequena, as notícias voam, e Florence Domboski enviou seu filho Toad em uma missão para determinar por que os forasteiros estavam lá. Ao longo da caminhada, Toad notou colunas finas de fumaça saindo de áreas gramadas, perto de uma árvore. Isso despertou a sua curiosidade, e ele andou para verificá-la. De repente, a terra se abriu debaixo dele. Ele afundou até que os joelhos fossem cobertos, em um poço lamacento em meio à fumaça. Quanto mais ele se esforçava para se agarrar em algo e tentar sair, mais o chão se desmoronava. Os gases vazavam provenientes do fogo da mina. E ele começou a gritar por ajuda, o tempo todo. Ele foi afundando gradativamente até a cabeça, ficando a vários metros abaixo da superfície. Enquanto afundava, Toad conseguiu agarrar-se em uma raiz exposta de uma árvore, que estava nas proximidades. Ele continuou gritando por ajuda, enquanto segurava lutando pela sua vida. O primo dele, Eric, apareceu em cena e foi capaz de puxar Toad para fora. Ele saiu coberto por lama quente, mas fora isso, ele estava bem. Toad poderia muito facilmente ter morrido naquele dia. Análises posteriores mostravam que o buraco estava expulsando quantidades mortais de monóxido de carbono. Se ele tivesse permanecido lá por apenas alguns minutos a mais, a asfixia teria provocado sua morte. Uma cidade dividida. O incêndio, que atraiu a atenção dos meios a nível nacional, acabou por dividir Centralia em duas. De um lado, os partidários da evacuação das pessoas, e do outro, os que não queriam ir embora. Em 1983, um estudo independente afirmava que o incêndio era muito maior do que se pensava e já havia chegado ao subsolo do povoado. Foi recomendado a escavação de uma vala que cruzasse a cidade de norte a sul, dividindo em duas. O custo era 62 milhões de dólares e não havia garantia de sucesso. A outra opção era escavar totalmente a zona afetada. Era mais segura, mas seu alto custo era de 650 milhões. Descartada assim esta tentativa. Habitantes abandonando a cidade. Ante essa situação, finalmente o governo propôs o plano voluntário de desalojamento e compra de todo o povoado.
A proposta foi votada em referendo e os proprietários de Centralia aceitaram por 345 votos a favor e 200 em contra. O Congresso dos Estados Unidos contribuiu com 42 milhões de dólares necessários para comprar todas as casas e demoli-las e realocar os habitantes em outro local. A maioria dos habitantes, mais de 1.000, foram realojados em vilas próximas, em Monte Carmel e Ashland. Foram demolidas mais de 500 edificações. No entanto, algumas poucas famílias, cerca de 63 moradores, preferiam ficar. Não estavam dispostas a abandonar suas casas diante as adversidades oficiais. Não acreditavam que o fogo fosse um perigo real para a parte das cidades em que eles estavam. Além disso, eram bastante os que achavam que tudo isso era um complô do governo e suas companhias mineradoras para lhes arrebatar os seus terrenos e seus direitos para poder minerar ainda mais na região. A primeira casa foi demolida em dezembro de 1984. Naquele momento havia fogo sobre 140 hectares. Em 1991 já eram 250 o número de hectares afetados. Naquela década de 1990, o governo do estado comprou cerca de 26 casas situadas ao leste da cidade, junto à Rota 61. Em 2002, o US Postal Service revogou o CEP de Centralia. Hoje ela é conhecida como Cidade Fantasma, pois não possui mais CEP, mas todos sabem que ela existe. Centralia foi o palco da inspiração do filme e dos jogos de Silent Hill, e existem diversas lendas que giram em torno desta cidade. Um garotinho achou uma carta dizendo que o demônio tinha passado por lá. E essa carta foi o motivo da criação do jogo e da inspiração. Outros falam que aviões desaparecem ao passar por cima da cidade, assim como acontece no Triângulo das Bermudas. Centralia queima há mais de 50 anos e é provável que ela esteja queimando até hoje, porque não é recomendado a visitação da cidade e ela continua sendo conhecida como Cidade Fantasma da Pensilvânia. Se você é curioso e chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever e deixar o like. Até mais e até o próximo vídeo.